e falar um pouco, né, sobre a cardiologia e a oncologia. Eu quero que você fale. O Saramago também, eu quero ouvi-lo um pouco, mas o Saramago já é conhecido aqui da nossa tribo oncológica, a galera que me segue. Mas não por isso também, vai falar também um pouco sobre a história dele, ele é oncologista, né? Mas hoje a gente quer conversar, e o Saramago está aqui para nos apoiar também, para falar um pouco sobre isso, né? Eu tive uma paciente específica, né, que teve uma questão, e aí eu precisei de um cardio-onco. Fui até o Saramago indicou você e você conseguiu ajustar essa doente. E daí, né, quantas não são as nossas mulheres pós-bloqueio hormonal, que tem várias questões, esse é o nosso maior público, né? E eu acho que eu quero abrir aqui, levantar uma bandeira para a gente ter esse olhar sobre a cardio-oncologia e para que os pacientes que nos ouvem também começarem a afinar isso e a necessidade. A gente trabalha em equipe multidisciplinar, eu sou nutricionista oncológica, Paulo, mas hoje a medicina também existem diversas especialidades e o doente oncológico deve e merece ser visto por um número de profissionais para que ele tenha melhor qualidade de vida, maior sobrevida, enfim. Então é um prazerzaço para a gente. Hoje é dia 31 de outubro, a gente está fechando o Outubro Rosa, né? Vamos fechar com vocês. E já é para mim, antes de começar, eu estou agradecendo a presença de vocês, que vai ser uma honra a gente fechar dessa forma, viu? Obrigada por vocês terem aceitado. Honra toda nossa. Muito bom. Fale um pouco da cardio-oncologia. Como é que é essa história aí? Então, Patrícia, obrigado mais uma vez. Saramago também, um prazer estar aqui. Isso é fundamental, né? Esse bate-papo ele é extremamente enriquecedor porque ele traz o conhecimento de uma área da cardiologia e da oncologia agora, porque é cardio-onco, mas poderia ser oncocardio, enfim, e que mostra a relação que essas especialidades têm. E, na verdade, não é só entre elas, né? Como você falou, isso é um nome, é um substantivo para um portal muito maior. Então, e aí se insere a nutrição, a fisioterapia, a terapia ocupacional, outras especialidades médicas, a área de exames. Então, é uma especialidade ou uma área relativamente recente. A gente tem, se não me engano, o primeiro relato de cardiopatia, de cardiotoxicidade com traço clínico é do final da década de 60. Então, isso para a gente é bastante recente, né? Medicina, 50 anos, 50 e poucos anos. E a diretriz brasileira, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou um artigo em torno de 2010, 2011 e atualizou essa diretriz em 2020. Então, assim, é algo que está caminhando ainda, né? E está em constante desenvolvimento, ainda mais com as novas tecnologias para prevenção, para descoberta cada vez mais precoce das neoplasias. Então, eu acho que o interessante é isso, é um nome para uma área que abrange muitas especialidades, abrange muitas terapias novas, muitos exames diagnósticos. E então não a gente fala cardio-oncologia, mas eu não acho que ela deva ficar, e tenho certeza que o Saramago concorda com isso também, porque a gente já discutiu isso por telefone, discutiu, que eu digo, bateu papo, né? Até dessa paciente que você comentou, eu liguei para ele também. Na verdade, isso é uma multidisciplinaridade, né? Então, ressaltar aqui o papel de outras áreas, não só especialidades médicas, mas também de outras áreas relacionadas à saúde, que são fundamentais no apoio ao paciente com doença oncológica, especialmente aquele que tem um problema no coração, né? Então, é uma área eu acho que isso é fundamental, e até te parabenizar por isso, porque esse papo ele tem que ser mais, essa informação, ela tem que ser mais, como você está fazendo aqui, ela tem que ser difundida, a gente tem que trabalhar mais junto. A gente aqui ampliando o espectro, né? Com certeza.
Quem é o paciente que tem que pensar em um cardio-onco? É aquele paciente que já tinha uma cardiopatia pregressa, né? Antes do câncer, tinha um problema no coração. Isso. Ou é aquele que foi tratar com o Dr. Marcos Saramago, fez quimioterapia e após a quimioterapia ele teve o que a gente chama de cardiotoxicidade, o coração sentiu aí a toxicidade do quimioterápico. Que cenário é esse? Quem é o paciente que seria interessante de começar a entender um pouco que seria melhor ele ir a um cardio-oncologista? Perfeito. A cardiotoxicidade, ela se manifesta, eu gostei do termo que você usou, o coração sentiu. E ele tem Uhum. várias formas de sentir, né? Então, ele pode sentir dilatando, ele pode sentir liberando uma proteína na circulação, ele pode sentir fazendo uma arritmia, mudando a pressão arterial. Então, existem várias formas dele sentir. Então, quem é o paciente que idealmente deve passar por uma consulta especificamente num cardiologista e deve bater essa bola com o oncologista. Como você mesmo disse, quem já tem cardiopatia, e aí cardiopatia, esse é o primeiro paciente, são alguns modelos. O primeiro paciente é aquele que já tem cardiopatia estabelecida. Então, seja ela doença hipertensiva, coração grande ou coração forte, como alguns chamam, quem já tem arritmia cardíaca, quem já tem stent, quem já tem alguma doença estabelecida. Tá? E a terapia vai envolver algum agente potencialmente cardiotóxico. Mas não é só para aquele paciente que já tem doença conhecida. Tá? Então, aqueles pacientes que já têm 2 ou mais fatores de risco, isso já é preconizado a avaliação pelo cardiologista. O que são 2 ou mais fatores de risco, para não ficar muito vago? Quem já tem, por exemplo, tabagismo, dislipidemia, diabetes, hipertensão, obesidade, tudo isso é fator de risco para a doença cardiológica. Então, quem tem 2 ou mais fatores de risco, idealmente deve passar por um cardiologista. Ou como você falou, aquela paciente que não tinha e passou, o coração sentiu. Então, existem modelos. Aquele paciente que já tem doença cardiovascular, independente da doença oncológica, aquele paciente que tem fatores de risco, especialmente 2 ou mais, e o paciente que tardiamente desenvolveu alguma alteração. Só lembrando que você falou, que é muito importante também, eu gostei, por isso o coração sentiu, e ele não tem que sentir na hora, ele pode sentir um tempo depois. Então, esse eu acho que e por isso é fundamental essa tabelinha entre especialidades médicas e não médicas. Então, a tabelinha com o oncologista é fundamental nesse cenário. Né? Uhum. E aí, Saramago, quais são os quimioterápicos para que tipo de localização de doença que são os mais cardiotóxicos? O que você vê aí que a gente tem que ter mais atenção, quem está tratando agora, qual tipo de quimioterapia que a gente pode ter essa toxicidade maior? Perfeito. Excelente. Obrigado pela apresentação aí. Excelente iniciativa, Patrícia. Obrigado, Paulo, aí, pela parceria. Bom, os quimioterápicos principais que são muito relacionados à cardiotoxicidade são os tratamentos de câncer de mama. Tá? Conforme o Paulo disse, o protótipo da cardiotoxicidade é a doxorubicina. Mas a doxorubicina não é um vilão. Ele foi categorizado pela OMS um dos principais fármacos sintetizados pela humanidade. Então, ele é importantíssimo para o câncer de mama, ele é importantíssimo para reverter alguns quadros, mas ele gera uma cardiotoxicidade. Por isso deve ser vigiado quando do uso, através do exame físico, avaliar se o paciente está tendo algum edema de membros inferiores, isso é importante, se está, durante a ausculta, se está crepitando mais o pulmão, ou seja, se o pulmão está fazendo mais uns barulhos diferentes. A ausculta cardíaca, se está no padrão que já se conhece, se durante o exame físico. Associado a isso, deve-se ter um acompanhamento com ecocardiograma.
O Paolo, especificamente mais o Paolo, ele utiliza alguns marcadores no sangue para diagnosticar algumas tendências a lesões cardíacas. Então, é basicamente nisso que a gente se vale hoje em dia utilizando essas drogas. Então, basicamente, são relacionadas ao câncer de mama, nomeadamente a doxorubicina, o Herceptin, que é para pacientes de câncer de mama HER2, o pertuzumab também está muito relacionado, mas não só câncer de mama, tá? O HER2 ele é bloqueado em vários tipos de câncer, por exemplo, câncer de pulmão. O bloqueio que a gente faz de EGFR, o EGFR também é um tipo de HER, então ele pode levar a alguns danos cardiológicos. Nomeadamente, existem espasmos coronarianos relacionados a tratamentos com câncer de cólon, nomeadamente o 5-fluoracil, aquele que vai na bombinha, ele também está relacionado a espasmos coronarianos, então isso tem que ficar atento, que se já tiver uma tendência à obstrução, esses espasmos podem suscitar algum problema cardíaco maior. Então, eu diria que o acompanhamento do cardio-oncologista hoje em dia se faz de forma fundamental. E é interessante que haja uma pressão da sociedade de oncologia, que muitas vezes vive muito dentro da parte de tratamentos oncológicos, para que a cardio-oncologia seja inserida como parte dos tratamentos abrangidos pelos planos de saúde. Então, eu diria que o cardio-oncologista é um parceiro próximo do oncologista, assim como você na nutrição, assim como o endocrinologista quando a gente faz imunoterapia. Então, são, digamos, especialidades muito, muito próximas. Então, é bem importante que o paciente tenha um acompanhamento próximo do cardio-oncologista. Isso tem um ganho fantástico para ele. A Marise Secati está perguntando se o anastrozol causa alguns danos cardíacos, né? Quer responder, Paulo? Anastrozol, a galera aqui é do anastrozol, do tamoxifeno, entendeu? Todo mundo é chegado nessa parte. Então, potencial tem. Por isso tem que ser avaliado junto com... Na verdade, é isso que o Saramago falou. Potencial tem sim. A questão é saber o paciente que está tomando o anastrozol, né? Então, não é isso que ele comentou da doxorubicina, que é o protótipo aí dos antraciclinos que causam esse dano no coração. É importante ver o paciente que toma o remédio, né? Então, assim, senão você vai falar, então não vou passar mais, né? Ou seja, vamos fugir da dox. Não, peraí. Vamos entender o cenário que ela vai entrar. Então, e muitas vezes a gente vê... Então, primeiro a gente já sabe isso. Tem potencial cardiotóxico. Agora, no extremo do antraciclínico. Então, qualquer droga que tenha potencial, é preciso saber o cenário que ela está entrando. Esse é o primeiro ponto. E aí, existem medidas da gente ver isso. Existem formas da gente ver isso. O exame físico é a principal delas. Mas tem também os marcadores. Tem o ecocardiograma. E se começar a ter problema, como a gente já sabe de antemão que pode ter problema, a gente fica literalmente mais antenado com isso. Então, os exames a gente vai pedir os exames, e se tiver qualquer mudança de rumo, também não é qualquer mudança que interrompe o tratamento, porque muitas vezes é a chance de cura, e por isso é importante essa conversa, né, com o oncologista. E frequentemente, lá no trabalho no hospital universitário, e a oncologia pede, ou a clínica médica pede um parecer, e a gente vai discutir o caso, nós da cardio, a onco, a clínica médica, e ele fala, o cardiologista vai interromper. Eu falo, não, peraí, vamos conversar, porque às vezes o regulamento a gente sabe, está lá na diretriz, os artigos estão aí. A questão é entender em que momento a quimioterapia está entrando, e se a gente pode proteger. Proteger, tratar o que tem e proteger para não piorar. Então, sim, pode causar problema, mas tem que ver o paciente que está tomando a droga. Tanto é que tem paciente que toma, e aí puxando, voltando novamente, saindo do anastrozol para o extremo do antraciclínico. Tem paciente que não vai ter nada.
que vai fazer uma dose baixa, que não tem outros fatores de risco, e tem paciente que vai desenvolver, mesmo com a dose baixa, vai desenvolver a cardiotoxicidade. Então, é importante saber em que cenário a droga está entrando. Uhum. Uma pergunta: redução de dose é uma possibilidade que vocês pensam do tratamento da doxorubicina, que seja? É uma das possibilidades? Então, quando a gente pensa em redução de dose, a gente pensa em um pouco de perda de efetividade. A gente trabalha a redução de dose quando a gente está utilizando a droga no caráter paliativo, tá? Que aí a gente não precisa dar o máximo da droga. A gente pode dar uma dose um pouco menor, porque caso aquela droga comece a perder o efeito, a gente pode trocar por outra droga. Agora, no cenário adjuvante ou no cenário neoadjuvante, só um esclarecimento, a doxorubicina é a vermelha, tá? Porque isso é muito o nomezinho, perguntado. Rubi, é ela. Agora, eles já falaram, tá gente, eu vou repetir falando para vocês. Não tomem isso como uma certeza. Vou tomar vermelha, vermelha é pior, vai acabar comigo, vai acabar com o meu coração, vai nada. É o que a gente tem hoje de tratamento, mesmo a oncologia tendo evoluído muito, é o que vai salvar, é o que vai resolver, é o que vai matar o câncer, é que tem a possibilidade de cura. Então, nós vamos ter que ir para esse jogo. Não podemos falar mal da vermelha, não. Entendeu? O coração, nós vamos cuidar, que o Paulo vai cuidar do coração. E tomamos neosaldina, dipirona, Tilenol e o bicho pega também. Então, vamos continuar com a medicação. Paulo está aqui para mostrar que existem possibilidades e que a gente vai continuar tratando, né? Não é para pegar e falar e o Saramago já levanta aquela coisa, é a vermelha, aí lascou, né? Saiu todo mundo correndo da live, volta todo mundo para a live que nós vamos organizar. Não, mas é isso mesmo, exatamente. Concordo plenamente. A gente sabe onde está o problema, né? Quer dizer, calma aí, também não vou ser aqui. Os estudos mostram onde está o problema nesse momento. Então a gente sabe como entrar, a gente tem uma ideia de como encarar isso. Então existem protocolos para isso. Então, como você falou, às vezes é a chance de cura e vai estar indicado e o cardiologista não vai contraindicar. Então é importante. E uma vez que a droga é cardiotóxica, que a gente sabe que ela tem esse potencial, primeiro, então, vamos preparar o terreno para minimizar o problema. Isso, né? perfeito. E depois monitorar a ação da droga no coração, porque qualquer desvio de rota, a gente tem como entrar na jogada e até não interromper. Isso é fundamental. Não necessariamente a gente vai interromper o tratamento. Aí é bate-bola com o oncologista e do tempo todo, o tempo todo. Isso que o Saramago falou do 5-fluoracil, a gente já viu também exatamente espasmo coronariano, na infusão. Então, de fato, pode acontecer, mas não vai deixar de fazer o paciente... é aquela história, né? Se a gente lê a bula, como você mesmo falou, a gente não toma nada, né? Não fazemos nem nada, nem respirar. Os estudos existem, estão aí, a gente sabe do potencial, mas vamos preparar o terreno para poder fazer o remédio. Exatamente. O oncologista ele tem que ter um bom manejo e domínio das drogas que faz, né? Perfeito. Então, esse manejo é muito importante justamente para você monitorar a cardiotoxicidade do paciente. A doxorubicina, então, tem esse potencial. Se ela estiver no cenário paliativo, a gente consegue reduzir, por exemplo, o 5-fluoracil. Assim como o Paulo disse, ela pode dar um espasmo coronariano, e aí você pode tentar, claro, a troca também está descrito, algumas vezes o espasmo com capecitabina, mas é muito mais raro, muito mesmo. Então, por exemplo, eu tive um protocolo, um paciente que ele teve o espasmo coronariano, eu troquei por capecitabina e ele foi bem, conseguiu acabar todo o tratamento. Então, esse manejo, essa proximidade de drogas é muito particular. E por isso que você precisa de outro especialista manejando junto. Por exemplo, foi perguntado aí quanto o Herceptin. O Herceptin, ele também faz um tipo de cardiotoxicidade diferente da doxorubicina. E eu vou passar a bola para o Paulo para ele falar essas diferenças de cardiotoxicidade da doxorubicina para o Herceptin.
Então, o protótipo da cardiotoxicidade é a insuficiência cardíaca. Tá? Esse é o coração grande, né? Que é exatamente o que a doxorubicina faz. Então, paciente que a gente fica, a preocupação é toda com essa complicação. Mas existem arritmias, existem, como eu falei, trombose coronariana, que pode fazer infarto agudo do miocárdio, espasmo coronariano, que é quando o vaso fecha, ele entra literalmente em espasmo e depois volta a se abrir. Então, arritmias cardíacas, seja a famosa fibrilação atrial, seja arritmias ventriculares. Então, existe um espectro e, em tese, umas drogas têm mais potencial de causar determinadas complicações do que outras. Mas o que nós entendemos como cardiotoxicidade é um espectro bastante amplo. Então, só chamar a atenção também, um dado interessante, que não é aquilo que eu falei, a gente fica monitorando a toxicidade por exame clínico, por exame de imagem, por biomarcador, biomarcadores liberados na circulação, mas até para tranquilizar de uma certa forma, muitas vezes o nosso limiar de detecção de cardiotoxicidade, ele passa por uma variação de um exame. Por exemplo, o paciente que vai fazer a terapia, que sabidamente tem cardiotoxicidade, qualquer um desses, o HER, a ciclofosfamida, a doxorubicina, qualquer uma dessas. Então, você faz dosa os marcadores no basal, que a gente chama, ou seja, antes de fazer o remédio. Justamente para a gente poder, só para você ter uma ideia, a gente pede marcador que são usados em doenças agudas. A troponina, o BNP, são esses tecnicamente os nomes que a gente usa. Mas é importante a gente dosar, até como na primeira avaliação, para pegar essa variação que pode acontecer. É óbvio que a gente espera que esteja normal, mas qualquer variação a gente pega, inclusive o ecocardiograma. Então, as variações do exame, um exemplo, se eu tenho um determinado número que está em 65, se ele cai para 50, 50 pode ser normal, no caso da função cardíaca, mas caiu muito. Então, e isso já chama a atenção. Então, fica todo mundo antenado justamente para poder pegar qualquer detecção, qualquer alteração, para entrar com, se for o caso, se for indicado, entrar com medicação cardioprotetora, para que se possa continuar o tratamento com oncologia. O produto final disso é a gente tentar levar o tratamento até o fim. Então, assim, e um outro, assim, obviamente, se dentro das normativas, né? Mas é fundamental, está faltando uma peça aí, que é o paciente, né? Então, ele tá o tempo todo no centro da decisão. A decisão é técnica. A gente tem a indicação técnica. A gente fala isso lá no HO o tempo todo. A indicação é técnica. Mas ele tem que saber dos riscos e dos benefícios e qual a probabilidade de cada tratamento. Isso que o Saramago falou. Olha, então, a gente vai pular para uma alternativa. Então, qual a probabilidade de seguir ou iniciar e a gente trocar de doença, sai a oncologia e entra, de fato, a cardiologia, com o coração grande, e qual a probabilidade de eu trocar a medicação e essa troca ser benéfica na oncologia, para a neoplasia. Então, tudo isso é probabilidade. A gente tem alguns modelos de predição, mas essencialmente o paciente tem que ele está no centro está no foco, né? Uhum. Então ele tem que saber do que está acontecendo. Ele é o isso membro é fundamental. mais importante da Exatamente. equipe multidisciplinar. É isso aí. Ele é o que mais sabe. A gente faz a decisão técnica, mas isso tem que ser passado para ele de uma forma clara, dos riscos e benefícios de cada opção. Esse coração grande, né, que a minha avó morreu de ICC, né? Uhum. E aí a minha mãe contava quando a gente era pequeno que era coração de boi. Eu não sei se hoje ainda falam isso, né? Coração de boi. É o coração que fica aumentado de tamanho. A possibilidade, né, os fatores de risco para ICC são, por exemplo, hipertensão, né? Tem algum fator de risco que torna esse meu paciente oncológico
mais predisposto a fazer ICC, mais predisposto a fazer essa cardiotoxicidade? Aquele que você já conhece o histórico assim, fala, pô, esse cara deve fazer uma cardiotoxicidade pela doxorubicina. Sim, e são vários fatores. Esse que é essa que é a ideia. Aí que é o momento tenso. Exatamente. Então, assim, são os fatores dele, ou seja, quanto maior o número de fatores de risco que ele tiver, maior a chance dele desenvolver, tá? Então, assim, por exemplo, hipertensão, sendo prático, o paciente que chega com uma história de hipertensão, diabetes, doença coronariana, história familiar de doença prematura na família. E isso é importante também, porque às vezes a gente pergunta na consulta... Dislipidemia conta, o colesterol alto, o triglicerídeo alto conta também? Cigarro, conta, Tá. tudo conta. Porque, na verdade, quando a presença dos fatores, eles vão se entrelaçando e um potencializando o outro. Então, não é só a dislipidemia. O paciente dislipidêmico e hipertenso são dois fatores de risco que se somam. Então, assim, tem os fatores do paciente, da história dele, do tratamento que ele já faz, inerentes à situação dele naquele momento. Existe o fator de risco da droga. E aí vem, qual droga vamos usar? A doxorubicina, que é a otraciclina, é o protótipo da droga que aumenta o coração. Que tem risco, que aumenta não, que tem risco de causar dilatação no coração. Tá? Mas outras também podem, embora com risco menor. Então, droga, dose. Então, tem fatores, os fatores vão formando uma cadeia. Começa na história do paciente, nas doenças que ele tem naquele momento da consulta que ele apresenta e no que ele vai fazer. Então, tudo isso se soma. E aí sim, quanto maior o número quanto maiores o número de componentes dessa cadeia, aí a gente fica mais preocupado com a possibilidade. Mas, de novo, não é certeza. Não é certeza. A gente vai fazer o exame clínico, o paciente com coração absolutamente normal. Exame clínico normal, eletrocardiograma normal, ecocardiograma normal, exames de sangue controlados no sentido de dislipidemia, exame clínico, a pressão está controlada, ele não vai deixar de fazer a quimioterapia. Provavelmente não. Então, assim, com a presença de muitos fatores de risco, agrega risco. Mas não necessariamente isso vai ser o suficiente para a gente bloquear a quimioterapia. Perfeito. É complexo, não é linear, não é linear. E o que você falou é fundamental. Não tem receita de bolo. Não tem. Cada um liga pro Saramago, a gente troca uma ideia. Patrícia, você que mandou, qual a demanda, o que você está entendendo dessa paciente? E isso é fundamental. Agora, existem os fatores de risco clássicos, e quanto maior o número, sem dúvida, maior a probabilidade de ter problema. A Edilene Saramago está super participativa. A doutora Ana Beatriz está aí ou ela está fazendo a neném dormir? Está cuidando da neném? Tá próximo. Porque se ela tiver, tem pergunta para ela também. Para você, qual o melhor momento, então, para fazer os exames? Edilene perguntando, né? Durante a radioterapia e a quimioterapia, certamente para monitorar. Ela querendo saber de que forma, qual o melhor momento para eles monitorarem esse coração? Então, quanto à radioterapia, a cardiotoxicidade hoje em dia não é tão mais frequente quanto já foi. Porque com as novas tecnologias, durante o delineamento, a gente consegue excluir os órgãos que devem ser poupados. Nomeadamente, por exemplo, no câncer de mama, você poupa o pulmão e o coração. Então, essas partes, esses órgãos são excluídos no delineamento e concentradas doses diretamente onde se pretende tratar. Mas os tratamentos anteriores, as tecnologias, digamos, em 2D, elas eram realmente muito rudimentares. Então, a radioterapia ela afetava de uma forma quase que da mesma forma que tratava o câncer, também
irradiava o pulmão meio que a mesma dose. Então, daí a toxicidade é muito mais frequente. Hoje em dia, menos. Então, quando você fala de cardiotoxicidade, a radioterapia, a cardiotoxicidade é extremamente rara. Tá? Essa é a pergunta dela, da Edilene, acho que você juntou as duas, para todo mundo entender. Ela perguntou se a radioterapia, como queima a pele, se o coração também vai sentir isso, né? Se o coraçãozinho vai sentir esse efeito da radiação. Não, não, o coração é poupado. E aí não tem indicação de fazer exame de ecocardiograma depois da radioterapia, porque as toxicidades, se houverem, são muito tardias, muito depois. Então, quando você vai fazer um exame de ecocardiograma para acompanhar a toxicidade cardíaca, basicamente, se você estiver sentindo um sintoma. Que sintoma? Falta de ar, inchaço nas pernas, que são sintomas cardiológicos, palpitação. Então, só nessa situação quanto à radioterapia. Quanto à quimioterapia, quando você utiliza algumas dessas drogas mais propensas à cardiotoxicidade, o ecocardiograma ele tem o papel sim, tá? E aí deve-se monitorar mais de perto. Uhum. E aí você pede isso no início da quimioterapia, no meio, no início no e no final? Como é que é? Porque você também, igual ele falou, você ausculta, não é? Você vai pegar esses outros sintomas, né? Exatamente. No início e no final. No serviço público é bastante difícil você conseguir no início, porque se você pede o ecocardiograma hoje, tratamento contracíclico é, no caso, 3 meses, você vai conseguir o eco no final. Então, você pede do início para você ter no final. Mas no serviço privado você pede de forma mais frequente, principalmente quanto ao uso do Hercept. Uhum. A Cláudia está perguntando se o protocolo BEP é cardiotóxico. Que protocolo é esse? É o BEP que eu maltratei ela. Então o negócio é pessoal. Ela te chamou pro meio da calçada para vocês caírem no soco ali fora. É pessoal, é pessoal. Caraca, porque ela tinha a doença. ela foi certeira. Então porque tá, você quer responder ou você vai sair da live agora? Porque ela tinha uma doença avançada e o último pet dela veio sem nada e agora ela tá querendo arrumar algum BO ali. Isso, ela tá com aquela saudade, entendeu? Ela tá com aquela dependência de ir lá na clínica um pouquinho, ver Saramaguito, não é? Isso aí. O protocolo que ela fez é bleomicina, etoposídeo e platina. Bleomicina, basicamente, toxicidade mais pulmonar. Por isso eu colocava sempre em você o oxímetrozinho para monitorar como estava a sua oxigenação e te auscultava. O etoposídeo, ele tem um pouco menos de toxicidades cardíacas e a platina, ele em geral tem alguma cardiotoxicidade, mas é mais relacionado a tromboses, a eventos mais agudos. Assim. Então, é mais dessa forma. Temos aplausos porque Clau falou que você salvou a vida dela, então não vai ser soco lá do lado de fora da calçada. A doutora Ana Beatriz Ribeiro falou que com alta tecnologia conseguimos sim proteger muito bem a área cardíaca, mesmo nos casos de tratamento de uma mama esquerda, lá do ladinho do coração. Então tá tudo dominado, minha gente. Estamos trabalhando fortemente para isso. E aí, se o paciente tem esse problema no coração, já entendi que nem sempre a história é diminuir dose e tal, você vai medicando, você vai controlando e acompanhando, assim como seria um ou outro paciente que também está com insuficiência cardíaca no leito do lado. É isso aí. É isso? É isso aí. Perfeito, exatamente. Então não é qualquer, isso que o Saramago falou, fundamental. A gente fica muito atento a sintoma. Né? Então, se fez a medicação, teve sintoma, opa, aí para tudo e aí todos os protocolos antecipam a investigação. Então, o protocolo está ali, estou falando em relação a cardio, né? Assim, a monitorização disso. Então, você pode fazer, como ele falou, 0, ou seja, o basal, fazer 45 dias, fazer 12 semanas depois. Então, fica sempre nessa margem. Mas uma vez que teve isso de exame de imagem, né?
Então, você pode fazer 3 meses, 1 mês e meio, isso depende de acordo com a droga e com a dose que foi feita. Mas se o paciente sente alguma coisa, isso muda tudo. Então, a monitorização ela vai depender de como ele entra na terapia, então, como é que é o basal dele. Então, dependendo de como ele entrar, a monitorização vai ser mais perto ou mais longe. Se ele entra com o coração normal, com função normal, com os exames normais, você pode esticar essa monitorização. Se ele já entra com o coração já debilitado, embora não tão debilitado, existe uma escala que a gente tem, aí a monitorização fica mais frequente. Então, e o sintoma, ele é o stop. Opa, teve sintoma, migra, independente. Aí, não, vou ter que esperar 3 meses porque o protocolo é esse. Claro que não. É como ele falou, vai na consulta, detectou alguma alteração, ou o paciente sentiu, estou mais cansado. Teve alguém, acho que colocou aqui de aperto no peito. Opa, vamos investigar. Então, teve sintoma, antecipa tudo. Acho que essa é a grande mensagem. Sobre a radioterapia, só um comentário rápido, e é interessante que a gente já vi paciente, já tive a oportunidade de ver paciente que fez a radioterapia lá atrás e evoluiu com angina, com dor no peito, anos depois. E era isso, era câncer de mama, e isso deve ter, a radioterapia, a contar de quando eu vi a paciente, a radioterapia devia ter 20 anos, 20 para 30 anos. Então, e ela apareceu com dor no peito, e durante a investigação, ou seja, cardiológica, foi detectada de fato alterações nas coronárias. E era bastante sugestivo daquela irradiação, por um acometimento difuso das coronárias. Então, é interessante ressaltar isso. Com essas novas tecnologias, você consegue focar cada vez mais na lesão e menos nos outros órgãos, coisa que a gente não tinha há um tempo atrás. Tá? Valzinha, ele está respondendo a sua questão, que você falou que seu pulmão foi queimado pela radioterapia. A gente evoluiu, né? E a gente, numas máquinas mais antigas, a gente tinha isso mesmo, né? Eu sempre prometo, eu e a doutora Ana Beatriz, a gente acaba não conseguindo ajustar os nossos horários, que ela é radio-oncologista, ela vai vir com a gente também numa live. E aí, realmente, tínhamos muito isso, né? Antes, mas a gente já evoluiu bastante e hoje a gente não tem essas questões. Que está em constante desenvolvimento, né? Assim, tem vários trabalhos saindo, muitos estudos. Agora, o fato de ter agora um departamento, a Sociedade de Cardiologia, hoje, do Estado do Rio de Janeiro, já tem essa questão da cardio-oncologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia está também, existem cursos para isso, pós-especializações nisso. Então, isso é, como eu falei lá no começo, relativamente recente. Então, a gente está vivendo um modelo de transformação. Então, isso vai melhorar. Eu estou muito moderna, gente. Eu estou dentro do modelo da transformação, estou dentro da modernidade. Então, a sua especialidade, você fez cardiologia e depois o cardiologista pode se especializar fazendo uma pós-graduação em cardio-onco. Esse o caminho aí dos seus estudos. Isso. Na verdade, assim, isso está acontecendo agora, então muita gente você não vai encontrar o título, e nem é nesse momento, o título é de cardiologista. Então você vai clínica médica, cardiologia, e faz a titulação em cardiologia. E dentro da cardiologia, na área clínica, você pode se subespecializar nisso. Mas assim, só o cardio-oncologista, ele vai ficar como referência, mas ele vai ver muita cardiologia. Não é, você não foge para, que eu digo assim, você não faz uma área, por exemplo, hemodinâmica, que ele vai, de fato, ele muda o rumo para fazer cateterismo, enfim. Não, ele é um cardiologista clínico que tem uma subespecialização em cardio-oncologia. Então, isso está aprimorando. Talvez a gente tenha mudanças
aí pela frente. Mas atualmente o cenário é exatamente esse que você falou. Uhum. Teve alguma coisa mais nova agora no ESMO? O ESMO foi o último congresso de oncologia que teve, né? O europeu, não é isso, Saramago? Sim, sim. Apareceu alguma coisa? Você chegou a ver algum trabalho? Tem alguma coisa mais recente? O ESMO normalmente não foca tanto na parte de toxicidade, foca mais na parte de novas terapêuticas, novas drogas. Uhum. Tiveram algumas drogas anticorpo conjugado, que acho que é a terceira revolução da oncologia, porque a primeira revolução foi os tratamentos químio, hormonoterápicos, depois de imunoterapia, e agora vem as drogas anticorpo conjugado, como o trastuzumab deruxtecan, tão famoso e tão falado. Então, normalmente não foca tanto nisso, mas aí a gente vai começar a ver algumas cardiotoxicidades decorrentes disso, decorrente dessa droga, que também é um trastuzumab, também precisa de monitoramento. Então, foi mais relacionado a isso. A gente está encontrando... Fala, só puxando um pouco a importância de você tá trazendo essa live, porque naquele caso foi você que contactou o Paolo. Uhum. Olha a importância de uma nutricionista atenta à parte clínica do paciente para ver, opa, tem algo aqui que não está ok. E aí chamar o cardiologista para acompanhar. Então é fundamental esse tipo de olhar das equipes que acompanham. A fisioterapeuta que está vendo o paciente mais cansado, a nutricionista que está vendo que o paciente está tendo um edema de membros inferiores. Então, isso é fundamental para que isso não... Porque muitas vezes você faz o tratamento, mas durante a consulta o paciente está bem, está ok, mas a cardiotoxicidade vai se acumulando. Por exemplo, quando você faz Hercept, o mandatório é um eco para cada 3, 4 aplicações. Então, você vai fazendo as aplicações, você só vai ver esse paciente bem longe. Uhum. Então, se você tem alguma equipe de apoio, uns pacientes instruídos, como no caso dessa live proporciona, elas contactam o médico e falam, doutor, minha perna está inchada, doutor, não estou conseguindo subir as escadas de casa, doutor, quando eu vou tomar banho eu me sinto cansado. Pronto, isso já é o suficiente para o médico já te chamar no consultório e solicitar alguns exames. Então, é importantíssimo isso. Importante também para o doutor Paolo, quando tiver os pacientes com ICC que não estão conseguindo comer, tão cansado, tão fadigado, diminui a ingestão alimentar, começa a perder peso, massa muscular, intoxica da quimioterapia, mandar para a mamãe aqui, né? Já que nós estamos trocando cartão de visita, entendeu? Aí a gente faz essas paradas. Então, estamos prontas. Certíssimo, tá certíssimo. É isso mesmo. Não, isso é fundamental. Essa interação, uma vez eu ouvi de um amigo meu que a medicina, e aí eu aplico isso, eu abro esse leque, não só a medicina, mas a quem trata de paciente, né? Ela deve ser menos solitária e mais solidária, né? Então, eu acho que é justamente para a gente ser menos sozinho, né? E trabalhar mais em conjunto, centrando no paciente, né? Então, exatamente. Isso não é clichê. Isso aí é para discutir mesmo e é o que a gente faz, é o que a gente procura fazer o tempo todo. É isso. Faz de conta que ninguém está escutando a gente aqui. Faz de conta, sim. O que eu falo nas minhas aulas de nutrição? Que explicando para aquelas pessoas que não vivem no mundo da oncologia, eu explico que os oncologistas se reúnem lá e discutem que a associação de drogas, igual ele falou agora do ESMO, que juntam uma com outra, com etc., vão dar mais 3 meses de vida para o doente. Vão dar mais 6 meses de vida para o doente. E a potencialidade que a nutrição tem, que quando acompanhando o paciente desde o início, a gente tem trabalhos lindíssimos que a gente consegue juntos aumentar isso mais, né? Eu acho que isso também, para até o próprio entendimento do paciente, a gente fica aqui discutindo,
né? Eles tiveram super abertura para vir aqui, aceitaram um convite da minha live, né? Mas para que o paciente também tenha essa percepção e entenda a importância, igual o meu pé inchou, aí o Saramago vai mandar, não estou conseguindo me alimentar porque eu estou muito cansado. Então a gente tem possibilidade de realmente trabalhar, né? Todo mundo junto, todo mundo de forma associada, porque a nossa ideia aqui é ter melhor, viu? A Cláudia passou aqui e agradeceu. Ah, Saramago salvou a vida dela, né? Então, a gente tá no jogo para isso, gente. Para esse tipo de atividade. E também ressaltar que a cardiotoxicidade ela tem várias formas de aparecer, né? Isso, o que o Saramago falou, é o que a gente chama, já fica, acende o alerta. O Perna inchada. paciente tem como você falou, que ele é muito importante na equipe multidisciplinar, que eu dei o nome, ele tem como prevenir, ele tem como te ajudar e ajudar o Saramago nisso? Sim. Ele tem como prevenir, primeiro, a gente identificando e tratando os fatores de risco dele. Ou seja, vamos tratar, ele tem que querer ser tratado, ele tem que querer ser ajudado. Então, quando ele vai, a gente orienta, olha, modificações do estilo de vida. Isso, a gente, e aí a gente tem que fazer uma meia-culpa também. O que é modificação do estilo de vida? A gente não pode falar, tem que andar. Mas, como assim andar? Né? Tem que ser remédio. Então, são 30 minutos, pelo menos 5 vezes na semana, ou seja, 150 minutos. Numa atividade que você, se estiver conversando com alguém, você começa a ter fala entrecortada, por exemplo. Você tem que ser, você que eu digo nós, cardiologistas, de uma forma geral, nós temos que ser mais claros com isso. Então, ajudar o paciente nisso. Ele pode se ajudar, voltando à sua pergunta? Sim. Quer dizer, entendendo que ele precisa daquele tratamento, enfim, daquelas orientações, e ficando atento aos sinais que nós vamos passar para eles. Como o Saramago falou, perna inchada, cansaço, um esforço que ele fazia antes. Ou, às vezes, por exemplo, uma caminhada, vai ao mercado e agora não está aguentando mais, está tendo que pegar carro para ir ao mercado. Então, porque está cansando. Então, tudo isso, esses sinais de alerta, são fundamentais. Palpitação, o coração disparou. Então, às vezes, mede a pressão, a gente orienta como medir a pressão de forma domiciliar. Mede a pressão, está fora do esquadro, já faz o contato, ou, enfim, com algum clínico, no caso o cardiologista ou o oncologista. Então, ele pode se ajudar? Sim, fazendo isso. Perfeito. A Cláudia está falando aqui que até natação agora já faz. Uma revolução. Beleza, legal. E a prática de esporte entra de forma importante nessa multidisciplinaridade. Então, aí o paciente pode fazer, por exemplo, o paciente teve uma ICC por conta do tratamento. Ele pode fazer atividade física? Então, se eu mando para o Paolo, paciente saudável, sem a ICC, existe um ganho de até 45% na redução de risco de morte do paciente em tratamento com atividade física. Então, é algo que você não consegue nem com a associação vou até anotar de drogas. Isso. Meu Deus, que coisa linda. Nem com a associação de drogas. Mas de CC, aí não. Calma. Vai primeiro para o Paolo, que ele vai te indicar o que você vai poder fazer. O que nós vamos poder fazer? De uma forma geral, o paciente que tem cardiopatia ou não tinha e passou a ter cardiopatia, ele tem que ser reabilitado. Então, assim, antes de, especialmente natação ou qualquer outro esporte que envolva essa quantidade de gasto de energia, ele tem que ser reabilitado antes. Ou seja, ele tem que fazer uma atividade inicial, uma avaliação para retorno da atividade física. Nesse caso de natação ou algum outro esporte, uma corrida, mas é importante a gente separar isso de... A gente não pode, que não pode passar, agora nunca mais fica sentado o dia inteiro. Não, são coisas diferentes. A natação é uma proposta de atividade física com alto gasto energético. Mesmo a natação amadora. Força nadar, muito o coração, né? Tudo. Eu acho que faz muito bem, mas o paciente tem que estar bem para fazer. Né?
Então, a natação especificamente, não. Espera, reabilita primeiro, entende quanto de gasto de energia ele pode fazer sem sobrecarregar o coração, e aí vê se vai poder fazer a natação ou não. O outro lado dessa história é você virar para o paciente e falar, fica sentado o dia inteiro. Não. Mesmo o paciente cardiopata, ele tem que se movimentar. Então, sair da cama, sair da cadeira, andar em casa, andar no quarteirão, não é forçar. A gente fala, o paciente não vai com insuficiência cardíaca, ele não vai virar um maratonista, não é nesse momento, não assim. Então, ele vai tomar as medicações e ele tem que fazer, idealmente, caminhada. Caminhada não tem problema. Em geral, não tem problema. Então, não precisa a gente ficar esperando 6 meses para liberar o paciente para andar. Não é assim. A gente vai fazer a reabilitação para esportes de alto gasto energético. Mas a caminhada, o entorno dele, ele pode fazer e deve fazer. Ele não tem que ficar sentado em casa o dia inteiro. Isso é importante. Obviamente, desde que ele aguente. Né? Assim, a gente está partindo do princípio que ele está tratado, então vamos lá, vamos caminhar. Caminhar pode, não vai correr, não vai sair daqui correndo para lá. Só vai caminhar. Caminhar pode. Condicionar também, Isso né? Para aí. ele ir ganhando Lógico. condicionamentozinho. E aí entra, inclusive, o que você está falando de massa. Né? Ele tem que ter uma alimentação adequada para poder ter ganho energético. Né? A gente está falando assim, de comida, né? De comida não, de alimentação, de uma forma geral. Né? A Silvinha está perguntando se o trastuzumab, pertuzumab, quais são os principais sintomas. Minha mãe está no tratamento adjuvante com essas medicações após a rádio e sente-se exausta. Então. É a ressaca, né, minha gente? É a ressaca. Fale, Saramago. Não, fala, Saramago. Então, o trastuzumab, com pertuzumab, eles têm uma toxicidade cardíaca que deve ser monitorada. Claro, essa fadiga, essa astenia pode ser decorrente do próprio tratamento, tá? Pode ser decorrente de uma anemia, pode ser decorrente de um hipotireoidismo, por exemplo, desenvolvido após a radioterapia, porque também pode afetar ali essa região. Então, tem que ser investigado o porquê desse cansaço, dessa astenia, e não ser atribuído assim diretamente à droga, mas é uma questão que deve ser avaliada sim, a cardiotoxicidade ao pertuzumab, trastuzumab. Perfeito. Os MABs, né, eles têm esse potencial, embora menores do que o potencial menor do que as antraciclinas, mas eles têm sim, tanto de insuficiência cardíaca quanto até de hipertensão. Então, aquilo que a gente conversou, o cansaço pode ser da fadiga pode, mas eles têm esse potencial, isso tem que ser monitorado mesmo. Fazer uma associação, a gente já estava falando isso, tá, Clau? Obrigada. A Clau falou que só conseguiu fazer a natação depois que eu ajustei a alimentação dela, porque ela estava se sentindo tonta. Então, é porque a gente trabalha isso mesmo, todo mundo juntinho para ajustar isso, né? A alimentação, igual o Dr. Paulo falou, otimizar a massa muscular, né? Quanto mais massa muscular um paciente tem durante o tratamento quimioterápico, menos ele intoxica da quimioterapia, menos ele fadiga, né? Igual o doutor Saramago falou. Então, é um trabalho em conjunto, né? Muito importante. É isso que a gente está conversando. Viu? Isso que você falou da atividade física, só pontuar isso que é importante. Qualquer liberação requer uma avaliação antes. Então, isso que eu falei dele, o importante é não passar a imagem de que a gente vê muito isso, até pela frequência que acontece, no pós-infarto. O paciente infarta e muitas vezes ele vai no consultório e fala, o fulano falou eu recebi a recomendação de que não posso fazer nada. Não. Espera. Vamos ver se está tudo controlado e a partir daí, sim, pode caminhar eventualmente. Não tem problema. A ideia é não ficar parado, mas também não é sair atestando que vai fazer qualquer atividade física em qualquer intensidade. Então, a gente só tem que tomar cuidado de não frear, assim, não proibir, né? E também
não chegar e liberar para uma atividade com gasto energético muito alto, que pode aí atropelar as coisas. Mas é fundamental a gente ter essa visão que a atividade física, a gente tem que ter esse mantra, né? Em geral, né, de uma forma geral, quase que sempre ela faz bem. Então, a atividade física, de acordo com o que cada um aguenta fazer. Não é você tem que adequar o escopo da atividade naquele paciente. Então, isso é fundamental. E após liberação médica, né? Isso aí é o que ele falou que é muito Perfeito. importante. Amanda Guimarães está falando que a mãe dela está fazendo 5-folha, o Covorim, está com muito efeito, está com diarreia, aperto no peito, palpitação, vômitos. Aí eu não sei se aí a gente já tem o distúrbio hidroeletrolítico junto, né? Amanhã ela vai ao médico, ela falou que amanhã a mãe vai passar por uma revisão de rotina depois da 3ª quimio. Perfeito, super indicado, super. Mas não esqueça de realmente ressaltar isso que está se passando, justamente para que isso seja muito bem manejado, tá? Exames que excluam qualquer evento cardíaco agudo. Pilates conta com uma atividade física, doutor Paulo? Sim. Sim. E é interessante porque pelo menos é supervisionado por um fisioterapeuta, né? Isso aí. Vocês gostam dessa ideia? Sim, claro. Acho ótimo. Com certeza. Às vezes eu acho mais seguro. Muito bom. E assim, o Pilates ele tem determinados exercícios que puxam bem. Sim. Então, é interessante. Pilates é sempre interessante. Mas sim, quero fazer Pilates. Ok, vamos avaliar, e ainda mais num contexto de cardiotoxicidade. Vamos fazer uma avaliação e conversar para isso. Perfeito. Bom, gente, eu agradeço. Quero que vocês falem as suas considerações finais e depois eu farei uma pergunta. Podem falar. Fala aí, Paulo. Eu acho que agradeço o convite dos dois, da Patrícia e do Saramago, para estar aqui. É importante a gente usar esse meio digital, né, que está cada vez mais difundido, para a gente divulgar esse tipo de informação, chamar a atenção dos pacientes que qualquer sintoma durante a quimioterapia ou, enfim, outro tratamento, agora não tanto com a rádio, mas que isso é importante, pode ser valorizado, e chamar a atenção da multidisciplinaridade também. O paciente hoje ele tem até essa rede de apoio que o meio digital facilita, né? Então a gente tem como ser mais multidisciplinar em torno do paciente. E isso acho que é fundamental para ele atingir êxito no tratamento que deve ser feito da oncologia, né? Então a gente está aqui para ajudar. O cardiologista não está aqui para suspender tratamento nenhum. Vai suspender quando tiver indicação técnica, vai suspender quando o paciente entrar numa área de risco cujo risco é maior do que o benefício, mas tudo isso tem que ser muito ponderado e a gente tem que saber que tem ferramentas para bloquear ou tentar, né, tentar reverter qualquer dano no sistema cardiovascular. Você, Saramago. Perfeito. Então, é muito importante esse tipo de interação multidisciplinar. Eu estava lembrando aqui, quando estagiei no Gustavo Roussy, que é a chefe da dermatologia desse instituto em Paris, é a Cristine Mateus, uma portuguesa, e ela estava querendo organizar reuniões junto com tatuadores e cabeleireiros. Ela é chefe da divisão de dermatologia, especialista em melanoma, e ela sabe que quem tem mais contato com pele e tem mais contato com cabelo é o cabeleireiro e os tatuadores, para que alertem cedo quanto a esse tipo de tumores. Então, esse tipo de multidisciplinaridade, de reunião, para que a gente jogue a informação para o público, é fundamental, justamente para que a gente beneficie cada vez mais pessoas. Só tenho a agradecer aí por essa reunião. Ai, gente, vocês são fantásticos. É um prazer para mim a gente poder discutir, trazer isso para os nossos pacientes.
ter o aceite de vocês. Achei assim muito chiquérrimo. E a gente falou até aqui do coração anatômico. A gente está fechando hoje o Outubro Rosa. É um mês que o câncer de mama não acontece somente em outubro. A gente trabalha muito forte em outubro para que a gente consiga alertar mais mulheres a fazerem seus exames de forma o mais precoce possível, para que a gente tenha cada vez menos necessidade de tratamentos tão invasivos. A gente trabalha iluminando todos os instrumentos públicos das nossas cidades, para aquela mulher passar na frente, ver tudo rosa, e ela estava com medo porque ela estava com um caroço no peito, ela ter coragem de ir ao médico dela mostrar, ela ter falar com uma amiga dela que está com um negócio esquisito no peito, mas está sentindo medo, e a gente conseguir fazer com que essa mulher chegue ao seu médico. Então, a gente trabalha ajudando mulheres em outubro. Eu estou muito feliz de estar fechando o nosso Outubro Rosa, que foi um outubro muito especial para a gente, com a live, com o aceite de vocês. A gente já está um tempinho tentando, né, ajustar as nossas agendas e falamos aqui cuidando do coração. Além do coração anatômico, a gente tem que falar daquele coração também que sente as coisas. Eu gosto de ler poesia e ouvir música. Isso faz bem para o meu coração. O que faz bem para o seu coração, Saramago? Minha família. E para você, Paulo? Também. Amor. Todos nós. E que assim seja. Muito obrigada, gente, pelo aceite. Obrigado por todos que passaram por aqui, tá? Que os nossos corações, do todo duplo sentido, fique bem e saudável por muito tempo. Obrigada, viu? Muito obrigado, legal, pessoal. Fique com Deus. Beijo, meninos. Boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite.